Muito bem, senhores. Muitas mensagens aqui da galera, hein? Esse é um bom ponto que o Pedro N está falando aqui sobre, não seria importante a diretoria do Fla vestir as calças e combater institucionalmente as narrativas e elucubrações que são produzidas contra o clube? Sem coitadismo, só disputando o debate público. Abraços aos três. Nesse momento, a questão é que o Botafogo está se sentindo prejudicado e tal, foi pênalti, não foi. O fato é que o Botafogo agora está ameaçado pelo Palmeiras, pelo Botafogo, pelo Flamengo, né, Arnaldo? O Botafogo está ameaçado também pelo Botafogo, como você falou. Desculpa, pelo Mas Flamengo, é isso pelo mesmo. Bragantino e pelo Palmeiras. E pelo próprio Botafogo. Exatamente. O Botafogo, acho que com essa derrota para o Cuiabá, abriu uma brecha para o campeonato. Acho que tem, assim, essa comparação desde o início dessa campanha com a comparação da campanha do Corinthians do Carille em 2017, e com um primeiro turno muito semelhante, e depois uma queda e um confronto direto daquele Corinthians contra o Palmeiras, justamente. E aí o Corinthians ganha e afasta a perseguição. Agora vai ter de novo esse confronto contra o Palmeiras, só que Botafogo e Palmeiras. Para o Botafogo, aquela situação, mesmo com uma campanha muito ruim no retorno, com uma queda, com um técnico interino contra um time que tem um técnico há 3 anos, que é o atual campeão brasileiro e tal, não tem, eu acho que a simetria de experiência nesse aspecto, né? Em todos os aspectos, o Palmeiras acostumado a esse tipo de situação, o Abel, seus jogadores, e todo mundo do Botafogo desacostumado a esse tipo de situação nos pontos corridos, inédito. Agora, no jogo de quarta-feira, se o Botafogo empatar, já é um grande resultado em relação ao principal perseguidor, o Palmeiras, neste momento. A questão é, o Botafogo terá nervos para saber jogar por 2 resultados na sua casa? Essa é uma grande questão para quarta-feira. O campeonato que pode virar semelhante ao 17, como eu estava descrevendo, também pode virar o campeonato de 2009, quando o líder era o Palmeiras, com uma boa vantagem, e aí começou a esfarelar, permitindo que vários, subissem, a ponto de, na última rodada, terem 3 times jogando pelo campeonato. O Flamengo acabou campeão ganhando do Grêmio. Pode acontecer esse campeonato também. Se o Botafogo esfarelar como o Palmeiras esfarelou em 2009, tem não só o Palmeiras, hoje, como o Flamengo, o Bragantino, até o Grêmio, como possíveis candidatos, porque o Grêmio também joga com o Botafogo confronto direto. Então, vai depender muito do Botafogo conseguir estancar a ferida, né? Que ele mesmo abriu. Acho que por incompetência própria, ele abriu o campeonato por um segundo turno muito ruim, por decisões muito equivocadas desde a saída do Luiz Castro, a ponto de ter um interino no comando do clube, numa situação inédita. Isso chega a ser surreal, né? O Botafogo, a 8 rodadas do final do campeonato, está sendo comandado por interino, vai enfrentar um time atual campeão brasileiro na quarta-feira, que tem um técnico há 3 anos. Dá um pouco a medida da diferença de Palmeiras e Botafogo nesta quarta-feira. Salvo engano aqui na minha conta, mas os 4 tem cada um 2 jogos contra rivais diretos para fazer, né? Então a gente vai ter Botafogo e Palmeiras, Bragantino e Botafogo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Bragantino. Certo? Você está tirando o Grêmio, né? Não, tô tirando. Vocês estão colocando o Grêmio na jogada também? Não. Eu só porque tem o confronto com o Botafogo também e tem 50 pontos, né? Assim como o Flamengo. Tem um jogo a mais que o Flamengo, mas tem seus 50 pontos, né? Sim. E eu acho que, para mim, muito vai ser definido, vai ser nesses confrontos diretos. Todo mundo vai perder ponto e tá. Quem se der bem nesse bolo aqui, claro que o Botafogo tem vantagem, tem 6 pontos. O que te parece, Mauro? Eu acho assim, uma coisa que me desperta muita curiosidade, a gente falava sobre isso hoje no Posse de Bola, é a estratégia do Botafogo para quarta-feira. Qual vai ser a estratégia? Porque até hoje, mais cedo, lá na Jovem Pan, o Vampeta fez a observação, né? Que eu tinha notado durante o jogo também. O jogo do Botafogo contra o Cuiabá ontem, você não ouvia gritos de incentivo da torcida. Uhum. Especialmente no segundo tempo, após o gol do Pita. Era aqueles urros de tipo, vambora! Não sei o quê! Aí recuava a bola para reiniciar a jogada. O pessoal reclamando. Todo mundo muito nervoso e ansioso. Não houve apoio.
um grito de Botafogo, fogo, vamos lá e tal, sabe? Não, era só aquele desespero, todo mundo com os nervos à flor. Era nítido isso. Mesmo pela televisão, você percebia que a torcida estava nervosa e o time também nervoso. O Botafogo precisa entrar em campo consciente do seguinte: ele tem 6, talvez 9 pontos a mais que o Palmeiras. Então, se tem um time obrigado a vencer, não é o Botafogo, é o Palmeiras. O empate não é ruim para o Botafogo, nesse contexto de agora. Porque ele mantém o Palmeiras à mesma distância de 6 pontos, podendo ser 9 se ele ganhar do Fortaleza, jogo atrasado, ou 7 se ele empatar esse jogo com o Fortaleza. Ah, mas o Bragantino pode aproximar, ele vai enfrentar o Bragantino. Ah, o Flamengo pode se aproximar, ele não vai enfrentar o Flamengo. O Botafogo ainda tem a gordura. Como utilizar? Eu acho que aí, tendo cabeça fria, e aí o torcedor do Botafogo, perdão, vai ter que entender que o Botafogo não pode ir para cima do Palmeiras loucamente e dar o que o Palmeiras quer. Que é justamente isso. Vem, me dá campo, porque o Palmeiras gosta de jogar como gosta de jogar o Botafogo. E a dificuldade do Botafogo é jogar com um time fechado. O Palmeiras vai atacar o Botafogo? Vai ir para cima? O Palmeiras vai esperar o Botafogo? Qual vai ser a estratégia do Palmeiras? Também não sei. O Palmeiras precisa vencer. Mas o botafoguense precisa entender o seguinte: esse é um jogo em que o adversário é que está obrigado a nos vencer. Não a gente que tem que vencer o jogo. Se empatar, não está ruim, não. A gente vai em frente aqui. Não significa jogar pelo empate, mas entender que o empate é ruim para o outro lado. E para você até que é bem razoável. Pode ser o bastante lá na frente. Mas não sei se vai haver essa maturidade. Justamente por conta dessa coisa que eu falo isso há anos. Todo jogo Flamengo e Botafogo tem alguma reclamação de arbitragem. É impressionante. Sabe? Às vezes é um lance super duvidoso, tudo. Não, mas cara, é incrível isso. Eu não sei por que esse coitadismo. Eu não consigo entender. O que o botafoguense acha? Esse botafoguense que pensa assim, que o mundo está contra ele, que todo mundo está contra ele. Por que estariam contra o Botafogo? O que fez o Botafogo para a humanidade para todo mundo estar contra o Botafogo? Que sempre não tem cabimento, gente. Isso acontece. Você é prejudicado aqui. O Botafogo foi campeão brasileiro num jogo, teve um erro de arbitragem contra o adversário dele. Foi o Santos, porra. Isso. Nossa foi campeão em 89 em cima do Flamengo depois de 21 anos. O gol do Maurício, ele dá um leve empurrão do Leonardo. Hoje o VAR anularia aquele gol. Né? Então, assim, cara, acontece para os dois lados, bicho. Em 71 foi o contrário. O Lula faz o gol e o Marco Antônio empurra o goleiro Birajara Mota. É histórica esse fato. O Fluminense muito campeão, lembrado. Né? O Fluminense foi campeão carioca. Mas o Botafogo estava vários pontos à frente, aí fez excursão, não sei o quê, perdeu lá uns jogos e tal. O Fluminense encostou, chegaram na última rodada, o Fluminense eram 2 pontos por vitória. O Fluminense 1 ponto atrás. O empate era do Botafogo e esse gol do Lula, ponto esquerda, no final deu o título ao Fluminense. Então, assim, tem histórias para tudo quanto é lado. Agora tem que haver maturidade. Se a torcida achar que tem que amassar o Palmeiras e tudo, eu acho um erro. E aí tem essa questão do Lúcio Flávio, que pode até ser campeão. Mas está muito claro que se o Botafogo for campeão com o Lúcio Flávio, vai ser campeão pela gordura construída no primeiro turno e aos trancos e barrancos vai levando. Porque, vamos lá, gente, o Lúcio Flávio era auxiliar fixo do Botafogo. Aí tinha lá o Anderson Moreira. Quando o americano John Textor adquiriu o futebol do Botafogo S.A., ele não curtiu o estilo do Anderson Moreira. Um jogo mais reativo e tal, mandou embora. Aí o Lúcio Flávio ficou ali meio que esquentando o lugar até a chegada de Luiz Castro, que estava cumprindo o seu contrato final lá na Arábia Saudita, sei lá, não era Arábia Saudita, acho que era Catar, né? No Oriente Médio. Aí chega o Luiz Castro, tem um início difícil e vai moldando um time para jogar de que maneira? Reativa. Curioso isso. Aí deu certo. Ele fica 12 jogos e volta para trabalhar agora na Arábia Saudita. Quem vai assumir? O Lúcio Flávio? Não, Caçapa. Ué, por que não o Lúcio Flávio? Não. Era o Caçapa. Ali foi uma, digamos assim, o Botafogo ali oficializou que não confiava no Lúcio Flávio, que já estava no clube. Trouxeram o Caçapa, que trabalha lá na França, no Lyon, em outro clube que é do Textor. Por que não foi o Lúcio Flávio? Porque não confiavam nele. Achavam que o Caçapa era mais indicado, mais experiente, talvez, né? E foi o Caçapa. O Botafogo fez os jogos ali, ganhou, pontuou, todo mundo ficou apaixonado pelo Caçapa, mas ele pegou a malinha dele e voltou lá para a vida dele na França. Aí entra o Bruno Lage, que não deu certo. Também é uma escolha muito discutível. A gente falou sobre isso na época que ele foi contratado. Menos de 150 jogos como técnico de time profissional. No histórico, um título perdido com o Benfica depois de 5 pontos abertos sobre o Porto e a passagem controversa pelo Wolverhampton, de onde ele saiu depois de um início de temporada com um final de temporada ruim e o início da outra muito ruim, ele foi demitido. Não funcionou. Aí você pensa o quê? Vão trazer o Caçapa de volta? Vão contratar outro técnico? Não, Lúcio Flávio. Porra, vem cá. O Lúcio Flávio não servia, cara. Agora serve.